Pessoal, segundo Paul Crutzen, Prêmio Nobel de 2000, a gente vive uma nova era geológica, onde os seres humanos são o principal agente de mudanças. E a partir de 1950, houve uma grande aceleração desses processos. Uma evidência disso é o grande número de barragens construídas em todo o mundo, que teve seu pico exponencial assim a partir de 1950. Após a Segunda Guerra Mundial, o desenvolvimento econômico das nações passou a ser a ideia central de todos os países. E nesse sentido, nesse paradigma, nesse novo paradigma, que foi muito divulgado pelos economistas da época, ou você entrava na modernidade ou então fracassava. Tá? Dentro desse contexto, todos os recursos naturais possíveis para esse desenvolvimento econômico passaram a ser usados. Né? Um exemplo disso é a exploração hidroelétrica, né? Que foi extremamente promovida no mundo todo a partir de 1930 e principalmente depois dos anos 50. Em 1950, com isso, em 1970 nós já tínhamos já cerca de 5 mil grandes barragens construídas em todo o mundo. Isso segundo a World Commission on Dams. Bom, pessoal, no Brasil, a expansão se deu a partir do final dos anos 50 do século passado, e principalmente depois do golpe militar de 64. A expansão das hidrelétricas brasileiras não dependeu apenas de fatores externos. O papel do Estado sempre foi central nessa questão. A geração de energia elétrica a partir de rios já vinha acontecendo no país desde o início do século XX, de maneira local, assim como se tinha, por exemplo, hidrelétricas no Rio e em São Paulo. A partir do governo de Getúlio Vargas, o Estado promoveu o crescimento da hidroeletricidade como forma de fomentar o desenvolvimento num país onde se tem muitos rios. A ideologia econômica que sustentou o projeto de industrialização integral no Brasil desde os anos 40 tinha o objetivo de superar o atraso econômico e a pobreza que se instalava no país. Esse projeto, baseado principalmente na ideia da industrialização para fazer a substituição de produtos importados, tinha como principal fomentador o Estado, né, que fomentava os setores estratégicos da economia. Bom, pessoal, nessa perspectiva, ao longo do século XX, o Estado moldou as instituições e a legislação sempre incitando a exploração dessa fonte energética. Hoje, o Brasil é o maior construtor de barragens mundiais e o segundo que mais gera energia através de hidrelétricas no mundo, atrás somente da China. A geração por usinas hidrelétricas representa mais de 12% do total de energia consumida domesticamente e 68% da eletricidade do país, como a gente já viu nas aulas anteriores, né, na nossa matriz energética. Bom, pessoal, a questão do futuro ambiental do planeta e o uso energético sempre foi temas de debate e estão sempre no centro desses temas. A rapidez com que o desenvolvimento acontece pode ser um fator determinante, por exemplo, para as mudanças climáticas, por exemplo. O uso da energia tem impactos que vão muito além dos processos de extração e da poluição gerada pela produção de energia em si. Isso porque existe uma rede de transmissão desses impactos que se multiplicam por toda a cadeia. Muito se fala do impacto do uso dos combustíveis fósseis, mas a hidroeletricidade foi e continua sendo retratada como sendo uma fonte limpa e renovável. Embora haja inúmeros e importantes estudos que mostram os impactos sociais e ambientais dessa tecnologia, bem como as emissões de carbono por ela promovida. Bom, desde os anos 70, de 1970, a construção de barragens hidrelétricas é questionada de maneira sistemática no Brasil e no mundo. Isso porque os impactos ambientais, sociais, sem mencionar as acusações de corrupção e de favoritismo que envolvem essas obras no Brasil e no mundo são grandes. No Brasil, mais de 34 mil quilômetros quadrados de área foram inundados para a construção de barragens. E isso trouxe consequências em diversas escalas, muito além da área de inundação.
Só um exemplo dos impactos sociais realizados para a construção dessas obras, nós temos aí 200 mil famílias expulsas ou deslocadas de seus territórios, provocando uma expropriação territorial e um deslocamento compulsório, né, muitas vezes sem compensação ou com compensação injusta ou irrisória. Bom, muito além das condições topográficas, hidrológicas, econômicas para a construção de novas barragens, estão também as questões mais complexas que envolvem tudo isso, né? Isso significa que, no momento que surge um projeto e a inauguração desse mesmo projeto, já aconteceram inúmeras negociações. Essas negociações são da ordem social, na ordem econômica, de ordem política, né, de interesses privados e interesses públicos. Essas negociações ocorrem em diferentes escalas e entre diferentes grupos de atores. E também inclui as tecnologias envolvidas e a natureza dessas tecnologias. Em questão da configuração geral do sistema, né, de como ele vai ser concebido até o final, todas essas discussões acabam reconfigurando ao longo do tempo como será essa obra, como será esse projeto. Bom, devido à abundância dos recursos hídricos, o Brasil adotou essa forma de geração de energia elétrica, isso acompanhando o desenvolvimento da tecnologia que se dava nos Estados Unidos e na Europa. A finalidade aqui era a iluminação pública, o transporte dos bondes, né, o transporte dos bondes, o telégrafo, o uso doméstico, e as nossas cidades que tinham essa energia instalada, né, então essa fonte era Juiz de Fora, Porto Alegre, Curitiba, Belém, Maceió, Belo Horizonte e Manaus. As unidades de geração hidrelétricas eram de pequeno porte e tinham uma finalidade de abastecer as pequenas indústrias, oficinas e cidades. E exploravam queda d'águas e alguma cachoeira próxima ao consumidor final. A maioria das companhias de produção e distribuição de eletricidade constituiu-se a partir de fazendeiros, industriais e comerciantes locais, ou empresários que tinham capital sobrando para investir nesse tipo de projeto caro. Em 1920 havia em torno de 340 hidrelétricas no Brasil, que representava 88% da nossa energia total. 10 anos depois, nós já tínhamos 1.200 usinas instaladas, lá em 1930, o que gerava em torno de 630 megawatts. Bom, no início a produção de energia elétrica no país era de pequeno porte e diversificada. Nós chegamos assim em 1930 com o monopólio de duas empresas estrangeiras. A primeira era a Light, que era Brasil Traction Lighting Power, que era uma empresa canadense que chegou no Brasil em 1899 e se instalou principalmente em São Paulo e no Rio de Janeiro. A outra era a Anfor, que era American Fountain Power, que era uma empresa americana que se instalou no país a partir de 1924. A Light foi responsável nesse período por obras icônicas como a usina Edgar de Souza, que foi a primeira barragem com mais de 15 metros de altura, que foi inaugurada lá em 1901, no rio Parnaíba, para abastecer a cidade de São Paulo. Outra hidrelétrica importante era a de Lages, que foi inaugurada em 1909 e tinha uma potência de 24 megawatts, uma das maiores do mundo até então. Bom, além do legado físico das obras hidrelétricas deixado por essas duas grandes empresas, né, a Light e a Anforb, elas também tiveram um papel importante no início da eletrificação do país, que permitiu a expansão da geração, da transmissão e da distribuição de energia elétrica no país através de investimentos de capital e da importação de técnicos e de tecnologia. A evolução do setor elétrico, em quase um monopólio das empresas estrangeiras, não passou despercebido. Isso foi sempre muito criticado por políticos, pela imprensa e por industriais brasileiros em diversas ocasiões.
com discussões em torno da fixação de preço, das condições de outorga, das concessões e do controle do lucro dessas empresas. Esses debates tornam-se maiores e em maiores proporções a partir da crise do abastecimento de energia elétrica que aconteceu em 1924 e 1925, por ocasião de uma grande estiagem, assim como ocorreu agora recentemente na região sudeste, e fez com que se agravasse essa situação. O aumento da exploração hidrelétrica até aquele período seguia os moldes do modelo europeu de concessão de serviços públicos e era muito questionada sobre o regime jurídico que regulava a propriedade e o uso da água. Isso porque esses moldes eram da época do regime colonial.